dia 4/8, a internet foi surpreendida com a partida trágica de Marcelo Agostinho Ferreira, conhecido na internet como Daniel Mastral, um escritor, criador de conteúdo e, como ele mesmo se definia, um ex-satanista, que se converteu ao cristianismo. Marcelo perdeu a batalha para a depressão e certamente para uma esquizofrenia. Em pouco mais de uma semana da sua partida, vimos surgir inúmeros vídeos com diversas narrativas que algumas se chocam, além das várias teorias de conspiração. Em meio a documentos, inquéritos, provas e principalmente testemunhas, a cada dia temos conhecido o homem Marcelo, a pessoa real por trás da personagem Daniel, um homem com lado sombrio e obscuro. Este vídeo tem como objetivo trazer uma reflexão sobre a importância da saúde mental e como a falta de cuidados e atenção pode gerar uma série de desdobramentos. Não é um laudo, e sim uma interpretação a partir da perspectiva da psicologia analítica e junguiana. A seguir farei um breve resumo sobre essa teoria. A teoria de Jung sobre a luz e a sombra é uma das ideias centrais da psicologia analítica que ele fundou. Jung acreditava que a psique humana é composta por várias partes, entre as quais a luz e a sombra. Essas são fundamentais para entender o comportamento e a personalidade de uma pessoa. Na teoria, a luz representa os aspectos da personalidade da pessoa que está consciente e que são socialmente aceitos ou valorizados. Isso inclui as qualidades que uma pessoa demonstra ao mundo, como bondade, generosidade, afetividade, criatividade, entre outras, que são vistas como positivas. A luz está associada ao ego, que é a parte consciente da mente responsável pela nossa identidade e pela forma que percebemos nós mesmos. A sombra, por outro lado, refere-se aos aspectos ocultos e reprimidos da personalidade. São os traços e sentimentos que uma pessoa não deseja reconhecer ou aceitar, porque são considerados inaceitáveis, negativos, inadequados ou incompatíveis com a imagem que ela quer projetar. A sombra pode incluir seus medos, desejos reprimidos, raiva, ciúmes, sexualidade e outros aspectos que foram suprimidos ao longo da vida. No entanto, Jung não via a sombra como algo puramente negativo. Ela também contém potenciais não realizados e aspectos criativos que foram negligenciados. A sombra não pode ser simplesmente ignorada ou eliminada, pois ela faz parte integral da psique humana. Isso significa que reconhecer, enfrentar e aceitar esses aspectos sombrios ao invés de negá-los é importante para a nossa saúde mental. Ao fazer isso, a pessoa pode se tornar uma pessoa mais completa e equilibrada. Um dos conceitos importantes relacionados à sombra é a projeção. Quando alguém não reconhece sua própria sombra, esse aspecto pode ser projetado em outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa que reprime sua própria raiva pode ver outras pessoas como excessivamente agressivas ou hostis. Essa projeção pode causar inúmeros conflitos internos e interpessoais. Jung acreditava que a dualidade entre a luz e a sombra é um tema universal encontrado em mitologias, religiões e culturas ao redor do mundo. Muitas histórias e símbolos refletem essa luta entre as forças opostas, que representam um processo contínuo de integração e equilíbrio que todos nós, seres humanos, enfrentamos. Integrar a sombra é essencial para o desenvolvimento pessoal. Ignorar pode levar a pessoa a uma vida superficial e muitas vezes gerar crises psicológicas e doenças mentais. Em contraste, enfrentar e trabalhar com a sombra pode trazer uma sensação de plenitude, autenticidade e equilíbrio. Esse processo permite que a pessoa explore potenciais que ela desconhecia, ganhe uma maior compreensão de si mesma e viva uma vida mais rica e significativa. Em resumo, a teoria de Jung sobre a luz e sombra destaca a complexidade da psique humana e a importância de aceitar todos os aspectos de si mesmo, tanto os que são percebidos como bons,
quanto àqueles que são considerados desafiadores ou sombrios. Com base nas informações contidas no inquérito, nos vídeos produzidos pelo próprio Marcelo em suas redes sociais, é possível observar essa dualidade entre a luz e a sombra. A luz é o personagem Daniel, a sombra, o homem Marcelo. Em vários momentos é possível ver Daniel falando, sorridente, envolvente, carismático, com um tom de voz suave e acolhedor. Em outros momentos é possível ver Marcelo, com expressão pesada, voz embargada, projetando para fora sua dor, dizendo que o mundo é assim. Uma mistura densa e sinuosa de vários transtornos mentais, que penso não terem sido tratados corretamente. Boa parte dos pacientes com transtornos mentais resistem ao tratamento, negligenciando a medicação ou as combinando com outras substâncias, além de evitar a terapia. Com o tempo, aprendem a manipular até mesmo os profissionais e mudam de frequência de psicólogos e psiquiatras. É comum aceitar no primeiro momento a medicação, mas assim que sentem a melhora, param de tomar, pois acreditam que estão curados. Marcelo apresentou características de mitomania, paranoia, narcisismo e esquizofrenia. Daniel, o personagem, era o lado da Síndrome do Messias. O complexo ou a Síndrome de Messias trata-se de um estado psicológico onde a pessoa acredita que é ou será figura de extrema importância para o meio que vive ou mesmo para o mundo. É também muito comum se nomearem salvadores, pois se sentem como indivíduos enviados ou escolhidos por uma força maior ou por Deus para uma ou mais missões para o mundo. E pelo fato de que, no geral, suas missões carregam uma forte característica religiosa, é muito comum que essas pessoas encontrem conforto nessas ideias, reforço nas atitudes e apoio e seguidores no meio em que elas vivem, mais intensamente no meio religioso, seja qual for a religião. Logo de início, eu quero deixar claro que este complexo não está relacionado ou mesmo é causado pela religiosidade ou por uma religião. Há uma grande diferença entre pessoas que são religiosas, ou seja, pessoas que possuem suas crenças, conduzem suas vidas, estruturando seus valores e buscando ou encontrando respostas e conforto na fé, das pessoas que pertencem a esse complexo, por se encaixarem numa análise onde o que mais chama atenção são os atos e pensamentos delírios de grandeza. A intensidade ou a ideia de exagero está presente nos movimentos dessas pessoas, que algumas vezes relatam não somente sentir ou saber que são especiais e escolhidas, mas que ouvem vozes e veem imagens que as orientam a respeito de suas vidas e suas missões. Marcelo, em um dos seus livros, O Guerreiro da Luz, relata que recebeu orientação de um anjo, alto, forte e musculoso, de cabelos ruivos, que revelou que seu nome era Micael. O anjo o orientou a escrever um livro falando sobre o seu testemunho de conversão. Futuramente foi dito a Daniel que, na verdade, o anjo ruivo era o arcanjo Miguel. Os sintomas de quem possui este complexo muitas vezes estão relacionados ou presentes nos diagnósticos psiquiátricos numa linha paranoica ou mesmo esquizofrênica, como eu disse acima. Daniel, em várias entrevistas em podcasts, relatou perseguição, pessoas tentando calar a sua voz, ameaças de morte, pois ele sabia demais. Incrivelmente, são pessoas carismáticas, envolventes, atraentes em todos os níveis. No entanto, conviver com pessoas com transtornos mentais é adoecer sem perceber. A família sofre junto em uma mistura de frustração, impotência e muitas vezes exaustão. Em casos em que o paciente aceita ajuda e tratamento, fica mais fácil a convivência. Em casos que isso não ocorre, eles projetam tudo a todos à sua volta. É comum a busca pelo isolamento e o distanciamento das pessoas, à medida que são confrontados com a sua realidade e a sua doença. Marcelo criou Daniel para que pudesse se misturar à sociedade, pois diante das câmeras e entrevistas é fácil manter o personagem, mas viver à sombra na privacidade deve ter sido assustador.
Infelizmente, nesse caso, o que está diante dos nossos olhos é um lembrete dolorido e trágico de como a saúde mental precisa ser falada, acolhida, principalmente no meio religioso, seja qual religião for. E como é perigoso seguir e acreditar no que está diante dos seus olhos por alguns minutos. Vídeos são gravados, editados, muitas vezes para manipular e manter cativo um público através de narrativa. Isso os torna facilmente manipulados e aos poucos adoecidos. No vídeo que Marcelo fez em homenagem a Cíntia, sua falecida esposa, fica evidente como ele se promoveu, na verdade, como Daniel se promoveu, como um homem forte, resiliente, muitas vezes se comparando a ícones bíblicos. Ele lembra Jim Jones, um líder religioso que convenceu mais de 900 pessoas a colocarem um fim às suas trajetórias. Mas antes, sequestrou as suas mentes, a mantendo cativas, manipulando através de narrativas e principalmente através do medo. As convenceu até mesmo a criar uma cidade. Hoje, com as redes sociais, é possível fazer o mesmo, através de uma lente e um clique no mouse. Se há algo bom que podemos tirar dessa tragédia que destruiu uma família e adoeceu outros tantos que não sabemos, é a importância de cuidar da saúde mental e também reconhecer os primeiros sinais de abuso espiritual, que infelizmente é muito comum na nossa atualidade. Espero que este vídeo tenha ajudado você a enxergar o homem Marcelo e entender que Daniel de fato nunca existiu, é só uma ficção. Obrigada por assistir, até o próximo.